Voltamos aqui e ainda a questão da alimentação do rebanho. A alimentação das ovelhas é uma tarefa essencial. As ovelhas não conseguem alimentar-se sozinhas, não conseguem chegar sozinha até os pastos que é de função do pastor conduzi-las. Mas me parece que hoje o pastor ainda é responsável por conduzir a ovelha a esse pasto verdejante. Só que parece que durante essa condução, essa ida até os pastos verdejantes, a ovelha oferece o cardápio. Diz, eu quero isso aqui. E muitos pastores estão dando o que ela quer. Estão nutrindo o rebanho daquilo que o rebanho quer. E muitas vezes o rebanho não quer aquilo que Deus quer que ele coma. Então o pastor precisa alimentar o rebanho com o alimento que Deus dá a ele, e não o alimento que a ovelha proponha que ele traga. Tem que deixar isso bem claro. Tudo depende de uma alimentação adequada. Perfeito. Quando o ministro sobe ao púlpito, ele deve alimentar cada ministro. Se cada ministro tivesse isso em mente, muitos sermões seriam diferentes. Quando ele diz, quando o ministro sobe ao púlpito, ele deve alimentar. Sim, alimentar o rebanho com a palavra, a verdadeira palavra de Deus. A maldição do púlpito e a superstição de que o sermão é uma obra de arte e não um pedaço de pão ou de carne. O alvo do pastor não é agradar as ovelhas, mas alimentar sua alma, não com gotinhas de leite, mas com verdades bíblicas sólidas, refeições. É verdade, não pode ter um alimento que venha camuflar, a verdadeira essência do alimento que vem do céu, que vem de Deus. Toda ovelha deve ser tratada com amor. Suas feridas devem ser tratadas com amor e devem também ser tratadas com verdade. O melhor e mais curador de todos os antibióticos é aquele que mais arde, é aquele que mais tem o gosto difícil para se provar, mas é o que resolve, é o que cura. Então nós não podemos abrir mão dessa essência. O pastor também não pode abrir mão da sua vida de oração, do seu momento de devoção, o seu momento devocional com Deus. Aquilo que o pastor é de joelhos em secreto diante do Deus Todo-Poderoso, escreveu já há muito tempo atrás John Owen, é o que ele é e nada mais. Se você ora, se você busca Deus, se você é compromissado com a leitura da palavra, se você tem compromisso com o rebanho do Senhor Jesus, você será isso sempre diante das suas ovelhas. Ministros sem oração geram púlpitos sem poder. Deus ouve as orações dos meninos com sorriso, dos crentes verdadeiros com satisfação, dos hipócritas com resignação. Nunca o pastor é tão aprovado como quando está de joelhos orando ao Senhor, intercedendo ao Senhor pela vida do rebanho. O pastor humilde estará comprometido com a verdade de Deus. Ele não se preocupa que ele seja o ponto principal do culto. Há igrejas que, claro que o pastor precisa ser respeitado, precisa ser visto como um homem de Deus, mas quem é adorado é Deus, Quem é reverenciado é o Senhor da glória. Nós pregamos para que Cristo seja o centro, seja a principal atividade do culto, seja a presença dele no meio do seu povo.
Então o pastor humilde é sempre aquele que vai dizer que tu cresça, Senhor, e que eu diminua. Quanto menos o pregador se interpõe entre a palavra e os ouvintes, melhor para ele e para todo mundo. O que realmente alimenta a família é a comida provida pelo chefe dela, não o dispenseiro que a serve. O pregador cristão fica mais satisfeito quando sua pessoa é observada pela luz que brilha das Escrituras e quando sua voz é sufocada pela voz de Deus. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra. Falsificadores, no verbo grego, significa kapeleo. A palavra descreve a atividade dos mascates espirituais e trapaceiros, falsificadores da palavra, que levam a ovelha, que leva o público, que leva toda a congregação à direção do pastor e não à direção de Deus. Nós precisamos levar a ovelha a colocar, a fixar os seus olhos no Senhor através da sua palavra. O lado pastor tem que ser um santuário de bênção, O lado pastor deve ser o exemplo de vida com Deus, não um lar turbulento, um lar de falta de harmonia, de respeito, A esposa do pastor, ela não pode ser aquela escrava, escravizada, maltratada, humilhada, não. A palavra de Deus diz que a tua mulher será como uma árvore videira, frutífera. A casa, os filhos do administrador eclesiástico, pastoral, precisam ser filhos educados na palavra, que cresçam na palavra, que sejam obedientes na igreja, que mostrem na igreja quem é o seu pai, quem é a sua mãe e qual a educação que eles estão recebendo. As igrejas hoje não estão mais vendo esse compromisso, muitas vezes, na família do líder da sua igreja. O pastor é um modelo para a sua igreja e toda a sociedade, onde a luz do candelabro eterno esteja sempre acesa como luzeiro neste mundo tenebroso. Como diz a palavra do Senhor pelo próprio Jesus, que brilhe a vossa luz, para que os homens glorifiquem, para que os homens vejam esse brilho e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. O culto doméstico é como fogo que está sempre crepitando no altar, e as orações são um incenso que se oferece constantemente nesse altar. Não pode faltar na casa do crente, principalmente na casa do obreiro, na casa do líder, o culto doméstico, a oração, a leitura da palavra, o louvor, um momento em que o pai, a mãe sentam com os filhos, desligam todos os dispositivos eletrônicos de mensagem e de comunicação para lerem a palavra de Deus, para mostrarem aos filhos o caminho que eles precisam seguir, para que esse lar seja uma candeia acesa na mão do Senhor, para que o mundo veja brilhar a luz dessa família cristã. Se nossos lares falharem, a nação estará condenada. Aquele que governa a sua nação deve pôr em ordem sua casa. Quem governa bem o seu lar, também vai governar a casa do Senhor Jesus. A esperança da humanidade foi colocada nas mãos das famílias, Famílias de exemplo na igreja, famílias que dão testemunho de que vivem conforme a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. O padrão bíblico para o lar do pastor, ele deve ser marido de uma só esposa. Isso é, totalmente devotado, não pôr os olhos em outras mulheres, e isso vale também para as irmãs que são líderes, Não pôr os olhos também em outros homens, mas que mantenham o seu casamento também como uma chama acesa. Daqui a pouco nós voltamos.